não fez e não faz e nunca fará acepção de pessoas, de olhar um como melhor que o outro, um como mais bonito do que o outro, seja ele homem, seja mulher, seja alto, seja baixo, seja negro, seja branco, seja amarelo, seja ameríndio, seja civilizado, seja selvagem. Deus não tem essas classificações. Ele não olha para cada pessoa como se fosse alguém melhor ou pior do que o outro. Apenas vê a gente como diferente. Claro que cada um de nós, na nossa individualidade, somos um. Mas Deus, quando olha a humanidade, Ele vê uma família. Ele vê quem Ele criou. E Ele nos fez com pessoas boas, pessoas que são aptas a viver o melhor que Ele sonhou. Não é bonito isso? É muito melhor do que você ficar imaginando um Deus que castiga, que tem pautas morais para a gente seguir, rigorosas. Deus não tem isso, gente. A gente que teve que improvisar alguma coisa para a gente conseguir viver harmoniosamente. E se a gente precisa de alguma pauta, que pelo menos, minimamente, que ela não seja discriminatória, que ela não seja preconceituosa, que ela não seja intolerante, mas que ela seja algo que nos levante, né? Que nos anime, que nos leve a produzir o melhor do que a gente é capaz, né? Isso que eu entendo que a gente está fazendo aqui. Eu sei que a religião, principalmente a religião evangélica, ela desperta algumas suspeitas, não é? Mas a igreja evangélica está ali, aí você pensa logo naqueles pregadores da mídia, né, que aparecem nos noticiários da pior maneira possível e que defendem uma bancada política que a gente até se assusta. Será que está na Bíblia aquilo que esses caras estão defendendo? Então nós estamos do lado oposto a essa ideia que é passada da igreja evangélica. Sim, existe vida inteligente na igreja evangélica, graças a Deus, né? E nós estamos aqui do lado dessa outra forma de encarar a Bíblia, entendendo que a Bíblia é muito mais uma palavra de amor do que uma palavra de intolerância. Para nós, a Bíblia é muito mais uma palavra de acolhida do que uma palavra de separação. A Bíblia para nós é muito mais uma palavra de encorajamento do que uma palavra de repreensão. Quando a Bíblia diz exorta o seu amigo, ok, exortar quer dizer levar para cima, anima o pessoal, vão sair dessa. E nós somos capazes de sair dessa. Então, eu queria deixar um versículo da Bíblia para nós nesta manhã, tá bom? Aí eu queria que eu vou deixar um versículo só, porque a Bíblia é muito grandona, né? Então para a gente decorar a Bíblia e decorar textos longos, fica complicado, não é mesmo? Então eu vou deixar um só, um pequenininho, bem pequenininho, para vocês guardarem no coração. E todas as vezes que a gente estiver numa situação de luta, de embate, porque isso que nós queremos vai na contramão do que uma sociedade intolerante, de que uma estrutura social perversa quer, não é verdade? O que nós estamos propondo aqui está na contramão do que esse sistema instalado, né, de poder, de capital, de autoridade das oligarquias, dos ricos e poderosos, está na contramão disso. Então, quando a gente enfrentar os embates, as situações difíceis, aquelas que fazem a gente desanimar, de se perguntar se vale a pena continuar, você vai lembrar desse versículo bíblico, dessa palavra bíblica, que vai servir de encorajamento, para lembrar que tem um Deus do nosso lado. Amém. Deus está ao lado daqueles que lutam, não daqueles que têm o poder nas mãos. Eles já têm o poder nas mãos.
nós temos Deus como nosso guia, como nosso estímulo, como o Senhor absoluto da nossa vida. E esse Senhor quer nos ver felizes. Então, o texto está no livro do profeta Isaías. É um texto escrito há muitos anos, muitos anos. Foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Está uma média de uns 2.800 anos atrás. Então é velho, né? É muito antigo. Isaías diz assim, no capítulo 32, versículo 17: o fruto da justiça será paz. Então, deu para entender? O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Então, você vê, o que nós precisamos para ter os nossos direitos garantidos, uma vida digna, o nosso bem-estar garantido como pessoas, como cidadãos, num mundo como o nosso, tão conturbado? Eu preciso votar em A e B? Claro que não, eu só preciso votar consciente. Mas o que me leva a fazer isso? O que eu preciso para ter uma vida digna na sociedade em que eu vivo, no mundo que eu vivo, no contexto onde estou inserido? Eu preciso de justiça. É o que a Bíblia está dizendo o tempo todo. Como é que a gente combate pobreza? Combate com justiça. Como é que a gente combate desigualdade social? É com justiça. Nós precisamos de justiça, não para condenar A ou B, mas para poder fazer com que aquilo que é justo aconteça. Justiça é fazer com que as coisas que nós merecemos, as coisas que nos são por direito, elas sejam garantidas. Então, quando a Bíblia diz que a justiça vai prevalecer, ela está fazendo duas coisas muito importantes. Primeiro, ela está fazendo uma promessa. Pode acontecer o que for, não é? Vou lembrar uma frase famosíssima, que hoje é o dia da primavera, né? E alguém já disse que uns poderosos podem matar uma flor, duas flores, três flores, mas jamais conseguirão conter a chegada da primavera, né? É hoje. Então é o caso da justiça. Pode acontecer o que for, pode acontecer o problema que for, as manobras poderosas que forem, mas jamais a justiça será impedida, porque ela é uma promessa de Deus para nós. Ela é uma promessa. A segunda coisa é que a justiça é uma garantia. É uma garantia. Está garantido isso. Pode a justiça dos homens falharem, pode a justiça social falhar, mas a justiça divina jamais falha. Jamais falhará. Nunca esqueça disso. Deus está ao lado da justiça. E a justiça, ela é uma promessa divina, que ela vai acontecer, nem que seja na última hora, no último suspiro, a justiça vai acontecer. E ela é uma garantia. É uma garantia. Ele vai estar ao lado nosso o tempo. Ele será sempre ao lado da justiça. Mas o que essa justiça faz? Ela faz três coisas. Como é que eu sei que a justiça está acontecendo? Porque o meu direito foi garantido, eu lutei, consegui. Não. Tem que ter três coisinhas para a gente saber que a justiça aconteceu. A primeira é a paz. Não existe sociedade justa em guerra. Não existe justiça com pessoas se armando. Não existe justiça onde o ódio é fomentado. Enquanto isso acontecer, isso está dizendo para a gente uma coisa só: a nossa sociedade não é justa. Não existe justiça numa sociedade onde o ódio, o medo, a pressão, né, daquele que é poderoso acontece. Não existe justiça onde os direitos são vilipendiados.
onde as pessoas são usurpadas da sua liberdade, não exige justiça. O que marca a justiça, em primeiro lugar, é a paz. Lutar pela paz é lutar pela justiça. A segunda coisa que ela também oferece é uma certa tranquilidade. Essa tranquilidade não é essa coisa da gente ficar numa sombra, não é? Tomando aguinha de coco fresca. Essa coisa bem passiva que a gente acha que é uma vida tranquila, uma vida moderada. Tranquilidade é essa paz interior, é essa segurança que eu preciso ter de que eu estou fazendo a coisa certa, eu estou do lado certo da história. É você não ficar inquieto de que você poderia fazer alguma coisa a mais e não está fazendo. É essa tranquilidade de espírito, de que você está com a consciência tranquila de fazer aquilo que tem que ser feito. De você se posicionar ao lado daquilo que é justo. Se há alguma coisa que tira o sono da gente, é saber que a gente esteve ao lado da injustiça, da desonestidade, de que de alguma forma nós contribuímos com a nossa omissão, com o nosso silêncio e até mesmo com a nossa oposição a esse desejo de uma sociedade mais justa, de pessoas mais dignas e portadoras dos seus direitos, não é verdade? Não há coisa que cause mais intranquilidade às pessoas. Eu não sei como esses poderosos juízes, senadores, políticos que promovem a injustiça nesse país, como é que eles conseguem dormir tranquilamente? Não tem tranquilidade, não é verdade? Agora, a terceira coisa que a justiça promove é a segurança, a confiança de que a nossa luta vai valer a pena, de que tudo que a gente fizer em favor da justiça vale a pena, cada esforço, cada movimento. É por isso que a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito assumiu essa postura que o pastor Remy acabou de falar, de estar ao lado dos movimentos que lutam pela justiça e pela dignidade, independente de cor partidária. Porque essa luta é nossa, meus queridos. Ela é humana. Ela é de pessoas que estão aí olhando um no rosto do outro e vendo como meu semelhante. E eu estar ao lado de quem luta é dizer que eu não gostaria que esta situação se repetisse mais. Eu não quero mais ver esse quadro acontecer. E eu tenho a convicção de que é estar ao lado de quem luta é que vale a pena. Isso é ser cristão. Jesus Cristo, ele tinha tudo para ser uma pessoa ao lado dos poderosos. Ele nasceu de uma família nobre. Ele era descendente do rei Davi. Ele tinha tudo para ser uma pessoa que vivesse entre os mais abastados. Ele tinha uma profissão nobre. Ele era carpinteiro naquela época. Ele tinha uma profissão nobre. Ele tinha tudo para estar entre os intelectuais da época. Ele foi formado entre os doutores. Quando Jesus chegava numa sinagoga, ele era saudado como um mestre, como rabi, e davam para ele o púlpito da sinagoga, para ele dar a aula. Ele era uma pessoa digna, mas ele escolheu estar ao lado dos mais vulneráveis, daqueles que sofrem, dos aleijados, dos doentes, dos que sofrem perseguição, dos mais pobres, das prostitutas, dos marginalizados. Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Pagou o preço na cruz. Pagou o preço na cruz. E a sua mensagem, ela traz pra gente essa informação. Vale a pena lutar, estar ao lado daqueles que sofrem. Este é o lado certo da história.
Esse é o jeito certo de viver. Estar ao lado de quem sofre. Isso é ser cristão. Ser cristão é exatamente isso. É ser o que Cristo foi, com todas as suas consequências. Assumir o preço que ele pagou. Correr o risco. Dar uma virada na vida. Abrir mão de certos valores, costumes, tradições que nós achamos que são verdadeiros. E seguir a Cristo tal como ele foi. Desse jeito. Ao lado de quem luta e de quem sofre. Está lembrado ainda do versículo? Eu falei tanto, né? Acho que esqueci. Vou ler de novo para você não esquecer mais. Tá bom? Olha só. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. É o que a Bíblia ensina. É o que eu prego. É o que eu acredito. E a gente está junto nessa. Tá bom? Eu queria convidar vocês a uma oração, independente da religião de vocês. Oração é um exercício que, embora as religiões pratiquem, mas ela é um diálogo com Deus. Nós vamos falar com Deus. Então você, mesmo na sua individualidade, na sua experiência religiosa, eu convido você a fazer uma oração comigo, tá bom? Pedir que a justiça aconteça na nossa sociedade. Então feche seus olhos, fique como você está, como você se sentir bem. Faça a sua atitude que você sentir melhor. E fale com Deus no seu pensamento. Fale o que você quiser, o que está no seu coração. E eu vou orar neste momento, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, aqui neste espaço, junto com estas pessoas, a quem o Senhor as ama tanto. Muito obrigado, ó Deus, por a oportunidade de compartilhar aquilo que está na Tua Palavra, que é tão vivo, que é tão caro para a nossa crença, para a nossa fé, e dizer o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor deseja que a gente tenha uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abençoada pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque essas pessoas estão lutando pelos seus direitos, porque elas representam um movimento de garantia de direitos mínimos de moradia, e que o Senhor coloque a Tua bênção sobre este movimento. Cada pessoa que ela possa se sentir acolhida pelo Senhor, que ela possa se sentir tratada e encorajada pelo Senhor. Nós pedimos, ó Deus, também que a Tua Palavra venha encontrar guarida em cada coração, e que cada um, pelo Teu Espírito Santo, se sinta encorajado a seguir Jesus como exemplo de vida, amém, como Senhor, como Salvador de um mundo perdido como esse que nós vivemos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Muito bom.